Diz assim a palavra do Senhor: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão Pedro, ama-me? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez Jesus: Simão Pedro, me ama? Ele se entristeceu por ser dito a terceira vez: me ama. E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Para a gente começar a entender o porquê Jesus perguntou 3 vezes para Pedro a mesma coisa, nós temos que voltar desde lá no início, lá em Lucas 5, no início da caminhada, no início do chamado de Pedro. Porque toda a história tem um começo, todo chamado, toda a chamada tem um início. E lá em Lucas 5, quando João Batista já tinha sido preso, Jesus começa a pregar o reino dos céus na terra. Ele avista 2 homens na beira da praia lavando as redes. E a multidão estava seguindo Jesus, porque Jesus ensinava e a multidão apertando ele. E ele avista esses 2 homens lavando as redes. Depois de uma noite frustrada, onde eles passaram a madrugada inteira tentando pegar o alimento, o sustento para casa e não conseguiram nada. Sabe aquela noite que nada dá certo? Sabe aquele dia que nada dá certo? Aqueles homens estavam nesse dia lavando as redes. Isso é sinal de desistência, onde eles já iam guardar a rede e ir embora com a mão vazia. Mas é nessa hora que eles estavam prestes a desistir, já estavam desistindo, é que Jesus aparece. Eu não sei qual é o momento que você está passando na sua vida, mas é nos momentos mais difíceis é que Jesus vem e aparece. E ele chega para aqueles homens, Pedro é um deles, frustrado, com as mãos vazias, na mente: eu não tenho nada a oferecer a ninguém, na mente dele: eu não tenho nada para dar. Mas é quando ele pensou que não tinha nada para dar, Jesus pede o barco para ele. Quando você pensa que não tem mais nada a oferecer, Jesus vai te pedir algo. Quando Pedro pensou que não tinha mais nada, Jesus pediu o barco emprestado para ele. Ele senta no barco de Pedro, Pedro afasta um pouquinho o barco, e Jesus começa a pregar dentro do barco de Pedro. E quando ele termina a pregação, ele chega para Pedro, talvez cabisbaixo, Pedro, porque ele passou uma noite frustrada. Isso é normal, todos nós podemos passar um dia, ou já passamos. Mas Jesus chega para ele e fala: Pedro, volta lá e lança a rede novamente. Mas Pedro, ele não entende, porque o cenário que Pedro vem é de um cenário favorável para ele encher a rede de peixe, e não encheu. Agora, como pode um cenário desfavorável Jesus fazer algo? Mas Pedro falou assim: mestre, eu tentei a noite inteira, não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Obediência é o primeiro sinal daquele que quer receber milagre. E ele, obedecendo Jesus, ele vai com o seu barco. E quando ele lança a rede, a Bíblia vai dizer que era tanto peixe que ele teve que pedir ajuda para o barco do lado ajudar a carregar. Ei, eu não sei o que você está esperando de Deus, mas não é só para a sua vida, é para alcançar outra. Meu Deus. E sabe o que é o mais lindo?
Nada que a gente dá para Jesus volta do mesmo jeito, sabe por quê? Porque ele emprestou para Jesus um barco vazio. Jesus devolveu 2 barcos cheios de peixe para ele. E a gente acha que dá muito. Ah não, meu tempo é precioso. E ali, quando Pedro vê aquilo, 2 barcos cheios, ele chega para Jesus e fala: Senhor, aparta de mim, porque eu sou pecador, eu estou vendo que o Senhor é um homem de Deus. E Jesus lança uma promessa na vida dele: Pedro, não temas, a partir de hoje não vai ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de homens. Olha para o seu irmão e fala: isso foi uma promessa. Mas fala mais forte: isso foi uma promessa. E ali começa a caminhada, igual eu falei, a trajetória do chamado de Pedro. Lá em Mateus, no capítulo 14, Jesus despede a multidão e pede para os discípulos passarem para o outro lado da banda do lago, no mar. Enquanto ele despedia a multidão e foi orar. Mas quando os discípulos já estavam no meio do mar, no meio, veio um grande vento contrário, uma grande tempestade. Aqueles homens eram pescadores, eles sabiam o tempo, a hora certa de navegar. Mas tem tempestades em nossas vidas que vêm sem avisar. E aqueles homens foram pegos de surpresa, e no meio daquele vento, Jesus, na 4ª vigília da noite, ele começa a andar sobre as águas. Porque quando você acha que já era, que está tudo perdido, é aí que novamente ele aparece. E ele estava andando em cima das águas. Aqueles homens apavorados, porque quando a gente está num cenário apavorado, a gente não consegue ver Jesus. E aqueles homens falavam um com o outro: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus fala: não, tenha um bom ânimo, sou eu. E todo mundo ficou quieto. Mas teve um que teve coragem e ousadia e falar: se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Sabe o que Pedro estava falando? Se é para mim viver isso mesmo, Senhor, apenas me autoriza. Meu Deus. Apenas me autoriza que eu vou. Porque eu sozinho, eu não consigo, eu afundo. Mas se o Senhor me autorizar, apenas a sua palavra, eu vou conseguir andar em cima do... E Jesus autoriza, fala: vem. E quando ele está andando, vem o vento contrário. Sabe por quê? Porque quando você está para viver o milagre, vai vir os ventos contrários. E Pedro ficou com medo. E Pedro começa a afundar. Só que ele gritou para a pessoa certa: Senhor, socorre-me. O Senhor pega na mão dele e ergue ele, e vão com ele para o barco. Ali ele viveu o que ninguém viveu. Ele estava sendo preparado para algo muito grande. E ali em Mateus capítulo 16, um pouco mais para frente, Jesus vai começar a conversar com os discípulos e começa a questionar: quem está falando que eu sou por aí? Aí um vai falar assim: estão falando que o Senhor é Jeremias. Tem uns que está falando que o Senhor é o Elias. Tem uns que está falando que o Senhor é o João Batista. Tem uns que está falando que o Senhor é um grande profeta. Aí ele fala: e vocês? O que vocês estão falando que eu sou? Todo mundo fica quieto. Talvez se um falasse assim: a gente fala que você é Jeremias, eu vou falar que também. Todo mundo ficou quieto. Na hora que ninguém quis falar, Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na hora que ninguém quiser mais falar, Deus vai levantar você. Na hora que ninguém mais quiser abrir a boca, Deus vai levantar você. E uma vez, Jesus estava pregando um discurso muito duro. Sabe aquele discurso duro de arrependimento, mas totalmente verdadeiro, igual foi o início desse culto. Uma palavra dura para mudar a sua vida. Assim Jesus estava pregando. A Bíblia vai dizer que metade da igreja foi embora. Jesus olhou para os discípulos e falou: vocês querem ir com eles? Porque eu não vou mudar a palavra. Você quer ir com eles? Talvez um esperando pelo outro. Se o Pedro for, eu vou. Se João for, eu vou atrás. Aí Pedro novamente, quando ninguém queria falar,
Ele toma a frente e fala: mas para quem iremos, se só tu tem palavras de vida? Para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Não tem outro. E ali Pedro, ele começa a ser preparado para algo grande. Recebeu a promessa que seria pescador de homens, mas ali ele estava enfrentando um processo. Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas tinha 3 que eram mais próximos, porque não é todos que andam com você que está preparado para ver o que Deus vai fazer. E ali em Marcos capítulo 9, Jesus leva ele para o monte. A glória era tão grande que as vestes de Jesus começam a resplandecer. Moisés e Elias descem do céu e começam a conversar com Jesus. Você imagina aquele ambiente? E Pedro novamente, tomado de um grande temor, falou: Senhor, que bom ficar aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés. Vamos fazer também uma tenda para Elias. E vamos fazer uma tenda para o Senhor. Ele estava tão temeroso que ele não estava sabendo o que estava dizendo. Sabe por quê? Porque ele estava comparando Moisés, Elias com Jesus. E tem muita gente que compara profeta com Jesus. Na mesma hora veio uma nuvem de cima. Moisés e Elias somem, só fica Jesus. E a voz de cima fala: esse é meu filho amado, é ele que vocês têm que dar ouvido. Então Pedro, ele começa a viver experiências, meu Deus, experiências únicas. Experiências únicas, a ponto de Deus preparar ele tanto para algo grande, que no Getsêmani, quando ele chama Pedro, Tiago e João para orar, ele estava angustiado, ele estava perto de ser entregue. E Jesus sobe um pouquinho mais para cima e começa a orar. Quando ele volta, está os 3 dormindo: Tiago, João e Pedro. Mas sabe de quem ele chama a atenção? De Pedro. Ô Pedro, você não consegue vigiar 1 hora? Mas por que ele não chamou a atenção dos 3? Porque ele estava preparando Pedro para algo maior. Quando alguém te confrontar, dê graças a Deus, porque é Deus te preparando para algo maior. É maravilhoso o agir de Deus. Jesus, ele certa vez pegou os discípulos, ele juntou eles, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Naquela época, irmão, não tinha carro para fazer a obra, não tinha moto, não tinha ônibus, não tinha Uber. Eles faziam a obra muitas vezes na caminhada. E sabe o que mais doía neles? Os pés. Então Jesus pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, cuidando daquilo que mais doía neles. Esse cuidado, na onde mais te dói, faz parte do tratamento do processo. Mas quando ele chega em Pedro, Pedro falou: Senhor, o Senhor lavar meu pé? Não, o Senhor não vai lavar meu pé não. E Jesus falou assim: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, é como se Jesus estivesse falando assim para ele: se você não deixar eu cuidar daquilo que mais te dói, não tem como você ir mais longe. Então se você não tem parte de mim, se você não deixar eu tratar isso, é maravilhoso, é muito forte. Aleluia. E quando Jesus é entregue, antes de Jesus ser entregue, ele meio alerta a Pedro, fala assim: chegará um dia, está chegando a hora, que ferirão o pastor, e as suas ovelhas vão se dispersar. E vocês vão se escandalizar. Pedro fala assim para Jesus: eu não. Se precisar morrer por ti, eu vou morrer.
Jesus olha para ele e fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Ainda hoje, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Ele: eu? Jamais. Quando a gente começa muito a se exaltar, é essa hora que Deus nos abate. E quando Jesus é preso, ele é levado. A Bíblia vai dizer bem claro em Lucas 22, 54, que Pedro começa a olhar Jesus de longe. Quando começamos a olhar Jesus de longe, é um grande indício que vamos negá-lo. Antes de Pedro negar, Pedro começa a olhar Jesus de longe. Essa segunda eu não venho, eu vou na próxima. Ah, esse culto eu não vou não, eu vou no outro. Ah, essa semana eu estou de boa. E ali você vai se distanciando. E quando Pedro estava se distanciando de Jesus, chegaram para ele e falaram: ei, você é crente, né? Parece com eles lá. Eu? Eu não conheço ele não. Não conheço Jesus não. Não, você conhece ele, você parece com ele. Não conheço. Aí ele vai se distanciando. Chega mais um e fala: mas você se veste igual ele, você é um deles, você está com ele, não está? Não conheço Jesus. Aí na terceira vez, chega mais uma mulher e fala: mas você se veste, você fala igual ele, você está com ele sim. Ele: não conheço. Quando ele fala não conheço, a terceira vez, o galo canta e Jesus olha para ele e ele olha para Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele lembra que Jesus tinha avisado ele. E ele chora amargamente. Ele chora tão doído, a ponto de se retirar e não se considerar mais discípulo. A ponto de falar: para mim já acabou o meu ministério, a minha vida, eu não tenho mais nada a perder, acabou. Só que lembra que Jesus tinha uma promessa na vida dele. E muitas vezes a gente, só porque às vezes erramos, porque somos falhos, não entendemos que se a gente errar e se arrepender, Ele é fiel para perdoar. E ele estava tão angustiado que ele se retirou e falou: não mereço mais, já era, acabou para mim. E quando Jesus ele morre na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita. E para você entender como Pedro não se considerava mais discípulo, quando as mulheres chegam ao sepulcro, que a pedra está removida, tem um anjo lá. Esse anjo fala assim: ó, ele vive, mas avisa aos discípulos e também a Pedro. Não era mais fácil falar avisa aos discípulos? Não, avisa aos discípulos e também a Pedro, porque Pedro não se considerava mais discípulo. E o que me chama a atenção é que quando Pedro é avisado, ele sai correndo junto com João, o discípulo amado. O discípulo amado, ele chega na frente do sepulcro, mas ele não entra. Sabe por quê? Porque tinha um que tinha espírito de liderança. E João pensou: enquanto meu líder não chegar, eu não vou entrar. Era essa a influência que Pedro tinha. Para você ter uma ideia, aonde nós lemos aqui, em João 21, vai dizer que Pedro já não se considerava mais discípulo, e ele vai voltar a pescar. E a influência dele é tão grande que ele leva os outros juntos. É a mesma coisa de alguém se desviar e levar todo mundo junto. Pedro falou assim: eu vou voltar a pescar, quer dizer, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Porque discípulo já não sou mais, eu neguei o mestre, eu não tenho mais solução, acabou para mim. Só que certa vez ele está pescando, junto com João e mais alguns discípulos. Jesus ressuscitou. Olha que forte isso. Jesus ressuscita. Ele chega na beira da praia onde eles estão pescando. E Jesus fala assim: tem alguma coisa aí para mim comer?
E eles vão falar assim: não pegamos nada. Mas sabe por que eles não pescaram nada? Porque quando a gente volta a fazer o que fazia antes, não dá certo. Quando a gente volta a fazer o que fazia antes, não dá certo. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: faz o seguinte então, Pedro, joga a rede do outro lado. E quando eles jogaram a rede, encheu de peixe. João cutuca Pedro e fala: Pedro, é ele. Para fazer um milagre desse na nossa vida, só pode ter sido ele. Aleluia. Para fazer um milagre na sua vida é só Jesus, meu irmão. Meu Deus. Oh, cantereba. Só pode ter sido ele. E quando Pedro vai chegando na beira da praia, cheio de peixe, eles achando que eles iam alimentar Jesus, Jesus já estava com a brasa acesa e o peixe assado. Porque nunca é nós que nunca é ele que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Nunca o alimento vai vir de nós, sempre o alimento vai vir dele. Agora você imagina o coração de Pedro. O mestre é o mestre mesmo que está na beira da praia. Eu neguei ele. Quando eu chegar lá, ele vai falar um monte para mim. Quando eu chegar lá, ele vai apontar na minha cara e falar: ei, Pedrão, você não era o cara? Você já andou sobre as águas, você já viu a transfiguração, e você foi e me negou, Pedro? Que sacanagem que você fez comigo. Deixou eu na mão. Mas não. Quando ele pensou que Jesus ia vir com as pedras, Jesus veio com o pão e o peixe. Quando pensamos que Jesus vai vir com a pedrada, ele vem com o alimento. E a Bíblia vai dizer que depois que eles jantaram, você tem que entender um mistério aqui. Jesus, ele fez uma promessa em João 16 para os discípulos assim: eu vou morrer e ressuscitar e eu vou precisar subir para o Pai, porque se eu não subir, o Consolador não desce, e quando eu subir, eu vou enviar ele. Agora entenda algo: como que Jesus ia subir ao Pai se a igreja estava sem pastor? O pastor que tinha tudo para dar certo, o pastor que tinha autoridade, o pastor que tomava a frente para falar, o pastor que andou sobre as águas, aquele cara que ele estava apostando tudo, tinha negado ele. Então ele falou: eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar ele. Porque não é porque ele errou, ele me negou, que eu vou desistir dele. Agora imagina. Por isso que lemos aqui, Jesus espera ele se alimentar, chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Mas Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E quando ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro se lembra que ele tinha negado 3 vezes. Mas ali ele não sabia que estava sendo curado. Para cada vez que ele negou Jesus, Jesus estava dando uma oportunidade para ele dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para cada vez que você, aleluia, uma vez tropeçar, Deus vai te dar uma oportunidade para você se arrepender e dizer: eu te amo. Oh, aleluia. Oh, oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus estava dizendo: apacenta minhas ovelhas, filho, cuida da minha igreja, que eu preciso subir. Cuida deles para mim, Pedro. Se você me ama, cuida deles para mim. E a Bíblia vai dizer, para me encerrar, Jesus quando sobe, em Atos 2 ali, Pedro vai ficar com a igreja.
Mas olha, por que ele não foi escolhido à toa? Olha a situação de Pedro, Jé. Pedro agora está sem Jesus que subiu, mas também está sem o Espírito Santo que não tinha descido ainda. Como você vai dirigir uma igreja sem Jesus e sem Espírito Santo? Aí Pedro falou: vamos juntar o povo e vamos orar. Meu Deus. Vamos juntar o povo e vamos começar a clamar. Vamos começar a orar. Eu imagino a oração deles: vem Espírito Santo, desce Espírito Santo, é promessa Espírito Santo, vem Espírito Santo, aleluias. Se coloca de pé no seu lugar, com a mão no teu coração. Oh, vem Espírito Santo, aleluias. Oh, glórias. Oh, Espírito Santo. Entenda algo. Pedro não tinha mais alternativa a não ser orar pela promessa. Por isso que não podemos desistir daquilo que Deus falou conosco. Quando Pedro junta a igreja e começa a orar, a Bíblia vai dizer que vem um vento e toma aquele lugar e enche todos que estavam na casa cheio do Espírito Santo, a ponto deles ficarem dançando como se estivessem embriagados do Espírito. Quem está de fora está julgando, falando: deve estar bêbado, esse povo barulhento. Mas aquele que estava desviado, aquele que não queria mais, não se considerava mais como discípulo, agora toma a frente e fala assim: ei, não tem ninguém bêbado aqui não, está todo mundo cheio do Espírito, aleluias. Está todo mundo cheio. Está se cumprindo o que estava escrito lá em Joel. E para vocês entenderem, no versículo 40, eles começaram a questionar Pedro. E Pedro diz: com muitas outras palavras isso testifico e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra e a sua palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Sabe o que estava acontecendo aqui em Atos 2? Aquela promessa lá de Lucas 5: ei Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, agora você vai ser pescador de almas, aleluia. Ei, você acha que ainda é tarde? Você acha que ainda é tarde para cumprir? Olha Pedro, olha o processo que ele passou.